Leitura do ensinamento. Vida e morte. Primeira parte. Publicado em 5 de fevereiro de 1947. Acredito que talvez não exista uma questão tão séria para o ser humano quanto a morte. Por essa razão, não haveria alegria maior se fosse possível um esclarecimento real e não fantasioso a respeito da morte e da vida após a morte. A fim de esclarecer e conscientizar as pessoas em geral, desejo apresentar o resultado dos meus estudos sobre os fenômenos espirituais. Com relação ao tema vida após a morte, existem nos Estados Unidos e na Europa muitos pesquisadores de parapsicologia, tais como Sir Oliver Joseph Blücher, Maurice Maeterlinck e Dr. J.S.M. Ward, que são autoridades no assunto e que publicaram obras notáveis. No Japão, temos Wasaburo Asano, um dedicado pesquisador que publicou vários livros sobre o assunto, mas que faleceu há alguns anos. Como eu tive certo contato com ele, senti muito a sua morte. Ao referir-me às questões espirituais, gostaria de deixar bem claro que, na medida do possível, irei basear-me apenas na minha experiência. Agirei dessa forma para garantir a exatidão do que digo, pois a compreensão de questões relacionadas aos espíritos, por estes serem invisíveis, é difícil e facilmente pode-se cair em dogmatismos. Conforme disse anteriormente, o espírito, ao se desprender do corpo que deixou de ser útil, retorna ao mundo espiritual e passa a viver como habitante naquele mundo. Descreverei inicialmente como se processa o instante da morte, observando do mundo espiritual. Por ocasião da morte, ou seja, no momento em que o espírito se desprende do corpo físico, geralmente ele o faz pela testa, pela região umbilical ou pela ponta dos dedos do pé. Qual é o motivo dessa distinção? O espírito puro sai pela testa, o dipuro mediano pela região umbilical e o impuro pela ponta dos dedos dos pés. Isso se deve ao princípio da correspondência. O espírito puro é aquele que praticou o bem enquanto vivia, somou virtudes e tornou-se purificado. O impuro acumulou muitos pecados e impurezas durante a vida e o mediano situa-se entre os tipos mencionados. O budismo refere-se à morte com a expressão ir para nascer. Se observarmos a partir do mundo material, é ir para morrer. Todavia, se o fizermos a partir do mundo espiritual, trata-se de um nascer naquele mundo, ou seja, ir para nascer. Existe ainda a expressão antes de nascer, que se refere ao período antes da morte. O espírito vive no mundo espiritual durante poucos ou até centenas de anos e depois nasce novamente no mundo material. Desse modo, o ser humano, alternando a vida e a morte, nasce inúmeras vezes. Creio que a expressão transmigração das almas, de Reni Tensho, empregada pelos budistas, diz a respeito a isso. Por Meixo Sama, Alicerce do Paraíso, volume 3. Mas a história continua.